Vamos passar para um novo tópico: asset-backed títulos. Os títulos de garantia de ativos são instrumentos de renda fixa criados por meio de um processo conhecido como securitização. Nesta lição iremos entender como a securitização processo funciona. Primeiro discutimos os benefícios da securitização, seguidos por um exemplo de uma hipótese processo de securitização. Examinamos partes envolvidas na securitização processo e terminar com uma introdução sobre como os títulos de retorno de ativos são estruturados. Vamos conseguir. A securitização iniciada refere-se a um processo pelo qual a propriedade dos ativos é transferido dos proprietários originais em uma entidade legal separada conhecida como a entidade ou veículo de propósito específico. A SPV emite então títulos lastreados por esses ativos e os vende aos investidores. O produto da venda é repassado à empresa de origem como pagamento para os ativos. Os fluxos de caixa dos ativos são usados para pagar tanto os juros quanto o princípio devido aos investidores. Estes títulos são genericamente referidos como lastreado em ativos. Títulos. O conjunto de ativos securitizados é chamado de garantia. Esses ativos são normalmente empréstimos e contas a receber, como hipotecas, empréstimos para automóveis, estudantes, empréstimos bancários, contas a receber e cartão de crédito. Contas a receber. Então, quais são os benefícios de securitização para economias e financeiro? Mercados consideram empréstimos hipotecários. Tradicionalmente, tais empréstimos são originados pelos bancos sem securitização. Se o investidor deseja obter exposição a esses empréstimos, eles podem colocar um depósito com o banco ou investir no banco. Títulos de dívida ou de capital. Nenhum destes é ideal. Em primeiro lugar, o banco é um intermediário adicional entre o investidores e mutuários. Isso contribui para custos a serem suportados pelos investidores, portanto, reduzindo os retornos aos investidores. Além disso, as taxas de depósito são muito baixas e, detendo títulos emitidos pelo banco, os expõe a riscos muito maiores do que apenas a hipoteca componente comparado a este tradicional estrutura onde o banco serve como intermediário entre os mutuários e a securitização dos investidores pode fornecer seguindo benefícios. Em primeiro lugar, o banco não é mais o intermediário, portanto, os custos de intermediação são reduzidos. Isso resulta em menor custos de financiamento para os mutuários e mais elevados retornos ajustados ao risco para investidores. Como o propósito especial, veículos são entidades legais separadas do banco. A reivindicação legal dos investidores para os empréstimos hipotecários é mais forte, como eles são marcados como colaterais para o AGS. Sem investidores de securitização, apenas tem uma reivindicação geral contra o ativos totais do banco. Em terceiro lugar, quando um banco securitiza os seus empréstimos, os títulos são negociados ativamente, o que aumenta a liquidez do ativos do banco em comparação com a posse do empréstimos no balanço do banco. Além disso, com o dinheiro arrecadado com a venda dos bancos, a AGS são capazes de emprestar mais. E como há muitos tomadores em a hipoteca, existe diversificação e redução de riscos. Benefícios em comparação com empréstimos inteiros, onde o risco está concentrado em apenas um contraparte. Como aprenderemos mais tarde, a securitização pode levar a problemas financeiros. Inovação que permite aos investidores investir em títulos que correspondam melhor seu risco, maturidade e retorno preferidos. Características: os títulos podem ser estruturados em diferentes ramos com níveis variados de risco versus retorno e diferentes termos para maturidade. Na maioria, existem transações de securitização. 3 partes envolvidas: vendedor, o emissor ou trust e o servidor. Ilustraremos um exemplo típico. Transação de securitização e a partes envolvidas com um fictício exemplo. A Credit Drive é uma concessionária de automóveis que vende a maioria dos seus carros em crédito. Os clientes compram os carros e celebrar contratos de empréstimo com o crédito dirija para pagar o carros. Os automóveis são marcados como garantia e a unidade de crédito recebe o principal e pagamentos de juros sobre os empréstimos até eles vencem. Os empréstimos têm vencimentos de 48 a 60 meses com juros variados. Taxas de crédito. Drive nomeou crédito. Colecione como o servidor dos empréstimos cobra os pagamentos em nome de crédito. A unidade envia avisos de inadimplência e recupera e dispõe dos automóveis se os clientes não fazem a entrega em tempo hábil. Pagamentos para financiar seus negócios. Plano de extensão. Credit Drive decidiu para securitizar 100 milhões de dólares de seu empréstimo ativos. Isso é feito por meio da venda a carteira de empréstimos para um propósito específico. Veículo chamado CD Loan Trust por 100 dólares. Milhão. O SPV é uma entidade jurídica separada que
É criado para o propósito específico de comprando esses empréstimos para automóveis e vendendo títulos lastreados em ativos com esses empréstimos como garantias para investidores. Referido como o trust ou o emissor, então os investidores pagam 100 milhões de dólares como principal para o AGS e os 100 milhões de dólares são pagos em troca para impulsionar o crédito. Para seu plano de expansão, o servidor de empréstimos ainda está cobrando crédito. O Credit Collect coleta pagamentos de os mutuários e repassa os pagamentos. Para empréstimo de CD, a confiança apropria-se do fluxo de caixa. Aos seus diversos investidores, vamos rever as partes desta transação e suas funções. O crédito do vendedor origina os empréstimos para automóveis e o carteira de empréstimos para CD Loan Trust CD. O fundo de empréstimo é o emissor ou fundo em. Neste caso é o AV que compra os empréstimos do vendedor e emite a AGS para investir no servidor de empréstimos. É crédito cobrar. Ele coleta os pagamentos e os repassa para o SPV. O SPV distribui o dinheiro. Fluxos para os investidores. Observe que o vendedor e CIR não precisam ser entidades separadas. Em alguns arranjos o vendedor também pode ser o serralheiro. Vamos nos deter um pouco mais no especial veículo de propósito específico. Você pode estar se perguntando por que o crédito impulsiona não pode alcançar o mesmo resultado por mantendo os empréstimos para automóveis em seu saldo folha e apenas colocando-a de lado como garantia para uma emissão de títulos corporativos para investidores. A principal razão tem a ver com custos de financiamento. Se o crédito for direcionado como uma empresa tem baixa classificação de crédito, os títulos corporativos que emite podem ter custos, independentemente da qualidade do garantia colocado com a venda dos ativos subjacentes. Para uma entidade separada, os ativos são protegidos dos credores da empresa de origem com os anúncios. Estruturar as reivindicações dos detentores de anúncios aos fluxos de caixa do automóvel. Empréstimos não são afetados pela posição financeira do crédito ou seu vínculo. Classificação de CD. Empréstimo fiduciário é falência remoto da unidade de crédito. Tal estrutura permite que a solvência do AGS deve ser avaliado quanto à qualidade do garantias e fluxos de caixa não afetados pela solvência do originário empresa. Se a classificação de crédito da a garantia é boa, isso pode resultar em reduzir efetivamente o custo de financiamento pago por acionamento de crédito sobre estes AGS, além do afastamento da falência. Outra maneira de melhorar a solvência do AGS é por parcelamento. Isto segrega a questão em várias classes de títulos, cada uma com uma reivindicação diferente aos fluxos de caixa de colateral. Com isso, um risco particular dos títulos AGS são redistribuídos através dos tanques. Alguns carregam mais do risco e outros assumem menos risco. O risco total permanece inalterado, simplesmente reporcionado. Existem duas formas de tranching de crédito e tempo. O parcelamento de tempo será revisado mais tarde na lição sobre hipoteca títulos de volta, então vamos nos concentrar no crédito. Parcelamento. Aqui com parcelamento de crédito o AGS é segregado em sênior e ramos subordinados. Este não é uma estrutura subordinada sênior A. A antiguidade de um ramo determina sua exposição ao risco de incumprimento do ativos subjacentes. Os ativos subordinados às tranches absorvem perdas de crédito à medida que ocorrem até seus valores principais. Usando o CD Loan Trust como exemplo, a emissão de AGS de 100 milhões de dólares pode ser segregada nas seguintes classes de títulos sênior. Tranche com um montante de capital de 70 milhões de dólares de filial subordinada A com uma valor principal de 20 milhões de dólares e tranche B subordinada com um principal valor de 10 milhões de dólares em caso de inadimplência de crédito. O valor recuperado é usado para pagar o principal para as parcelas no ordem de sua antiguidade. Por exemplo, se 85 milhões de dólares foram recuperados do liquidação das garantias, o primeiro 70 milhões de dólares são destinados ao cumprimento da obrigações para com os detentores de tranche senior, seguido pelos restantes 15 milhões de dólares para a parcela subordinada titulares. É insuficiente para cumprir toda a obrigação, então a tranche detentores absorvem 5 milhões de dólares. Perda. Como não há valor restante para pagar aos detentores da tranche B, eles absorvem perda restante de 10 milhões de dólares devido a uma estrutura onde os mais juniores as tranches absorvem as perdas da primeira. Tranche B terá a classificação de crédito mais baixa e oferecem o maior rendimento dos três classes de títulos. Esta estrutura também é chamada de estrutura em cascata porque em liquidação de cada filial subordinada receberia apenas o excedente do mais sênior.
tranches, e isso conclui esta lição sobre o processo de securitização, onde nós também discutem os benefícios de securitização em nossa próxima lição. Examinará em detalhes os mais comuns tipos de garantia hipotecária de ativos lastreados em títulos. Voltar títulos. Até breve. Bem-vindo de volta. Esta breve lição sobre empréstimos hipotecários residenciais é um guia para nossa próxima lição sobre títulos lastreados em hipotecas. Vamos começar a empréstimo hipotecário residencial é um empréstimo para qual a garantia que subjaz a empréstimo é imóvel residencial. Se o mutuário não paga o empréstimo, o credor tem uma reivindicação legal. A garantia propriedade, uma característica fundamental de uma empréstimo hipotecário, é o seu índice de valor de empréstimo, porcentagem do valor do bens imóveis colaterais que são emprestados ao mutuário. Por exemplo, se o valor do imóvel colateral é de $1 milhão e o mutuário tomou um empréstimo de $700 mil para financiar o empréstimo inicial, a relação de valor é de 70%. O saldo de $300 mil do imóvel, o valor é do mutuário. Capital próprio para um credor. Empréstimos com menor os LTVs são menos arriscados porque o mutuário tem mais a perder no caso de uma padrão. Também, se o valor da propriedade for alto em comparação ao valor do empréstimo, o credor tem maior probabilidade de recuperar o valor do empréstimo se o imóvel for liquidado em caso de inadimplência. Por outro lado, uma alta taxa LTV é arriscada para o credor. O mutuário não tem muito a perder se ele não puder pagar por a hipoteca. Além disso, se o valor de a propriedade reduz, o patrimônio do mutuário torna-se negativo e a relação LTV vai acima 100%, o credor pode emitir uma chamada de margem. E se o mutuário não puder pagar, ele entra em inadimplência e o credor é improvável que recupere o valor total do empréstimo se a propriedade for liquidada. Esta é a razão pela qual a maioria dos credores irá gerenciar riscos, não apenas exigindo uma relação LTV máxima, mas também adaptando-a para corresponder ao perfil do mutuário. Hipotecas dos Estados Unidos feitas para mutuários com bom crédito são denominados empréstimos premium. O mutuário deve ter histórico sólido de emprego e crédito e renda suficiente para pagar o empréstimo. Os requisitos de rácio LTV de obrigação podem ser mais relaxado para empréstimos premium em contraste com os mutuários com menor. Os rácios LTV de qualidade de crédito devem ser mais hipotecas rigorosas para tomadores de empréstimos de menor qualidade de crédito ou que tenham uma reivindicação de menor prioridade à garantia. Em caso de inadimplência, são denominados subprime. Empréstimos. Termos típicos de hipotecas e as estruturas diferem entre regiões e países. As principais características de empréstimos hipotecários incluem seus vencimento. A determinação dos juros cobra como o princípio do empréstimo amortizou os termos em que os pagamentos antecipados do principal do empréstimo são permitidos e os direitos do credor em o evento de uma execução hipotecária. Vamos examinar cada um deles em mais detalhe. O prazo de um empréstimo hipotecário é o tempo até o pagamento final do empréstimo. Feitos nos Estados Unidos, empréstimos hipotecários normalmente têm prazos de 15 a 30 anos. Os prazos são mais longos, de 20 a 40 anos em muitos países europeus e até 50 anos em outros. Os empréstimos hipotecários japoneses podem ter termos de 100 anos. Como a taxa de juros de uma hipoteca é determinada, varia consideravelmente entre os países. As formas básicas pelas quais a taxa pode ser especificada são: como segue uma hipoteca de taxa fixa, tem uma taxa de juros que permanece inalterada ao longo da vida do hipoteca. Uma hipoteca de taxa ajustável, também chamada de hipoteca de taxa variável. Uma taxa de juros que pode mudar ao longo da vida da hipoteca. Tal taxa é geralmente com base em um mercado determinado. Taxa de referência. Por exemplo, a taxa variável pode ser com base na taxa de Libor de 360 dias mais 1% de spread. A taxa de uma nota dos Estados Unidos é outra taxa de referência comumente usada. Embora várias outras taxas de referência também pode ser usado um período inicial de taxa fixa. A hipoteca pode ter uma taxa de juros que é fixo por algum período inicial, mas ajustado depois disso se o empréstimo se tornar uma hipoteca de taxa ajustável após o período inicial de taxa fixa. É chamado de híbrido hipoteca. Se a taxa de juros mudasse para uma taxa fixa diferente após a inicial período de taxa fixa, é chamado de rollover ou hipoteca renegociável.
Uma hipoteca vertical é aquela para a qual o termos de taxa de juros inicial fixa ou ajustável pode ser alterado conforme a opção do mutuário para ajustável ou fixo. Para o período restante do empréstimo, outro termo importante em hipotecas é como o princípio do empréstimo é amortizado com totalmente amortização do empréstimo. O princípio do empréstimo é totalmente reembolsado até o vencimento do empréstimo. Cada pagamento inclui juros, pagamento e reembolso de parte do empréstimo. Princípio: quando os pagamentos são fixos para a vida dos pagamentos do empréstimo no início do prazo do empréstimo, tem uma grande componente de juros e um pequeno principal. Componente de aluguel e pagamentos no final dos termos do empréstimo tem um pequeno interesse componente e um grande principal componente de reembolso. Disse que um empréstimo é parcialmente amortizando quando o principal não é totalmente reembolsado no final do empréstimo período. Os períodos de empréstimo incluem alguns reembolso do principal, mas são insuficientes para pagar integralmente o principal como tal, juntamente com o pagamento final do empréstimo. O restante principal que está pendente tem que ser reembolsado para liquidar o empréstimo. Isso é chamado de pagamento de balão. Com um empréstimo hipotecário somente com juros, não há reembolso. Como neste caso, se nenhum principal for pago durante a vida do empréstimo, é um hipoteca vitalícia somente com juros e o pagamento do balão é o empréstimo original. Principal. Valor. Outros em hipotecas somente de juros especificar que os pagamentos são juros apenas durante algum período inicial com parcial ou total amortização do principal após, que é comum em empréstimos hipotecários para permitir o pagamento parcial ou total de principal excedente ao programado reembolsos principais. Isto é referido como um pré-pagamento. Por exemplo, se um proprietário vende o seu casa durante o prazo da hipoteca, pré-pagamento é necessário liquidar o empréstimo. Envolve o reembolso do restante princípio e o empréstimo tornando-se totalmente liquidado. Também é necessário um pré-pagamento quando um proprietário refinancia a hipoteca. O principal restante, o valor é reembolsado no produto de uma novo empréstimo com taxa de juros mais baixa. Alguns proprietários pagam antecipadamente, pagando mais do que seus pagamentos programados para reduzir o principal pendente, reduzir seus encargos com juros e, eventualmente, liquidar seus empréstimos antes do vencimento. Alguns empréstimos não têm penalidade para pré-pagamento do principal, enquanto outros têm uma penalidade de pré-pagamento. Um pré-pagamento, a penalidade é um pagamento adicional que deve ser feito se o principal for pago antecipadamente. Isso pode ser durante um período inicial após o empréstimo originação ou para algumas hipotecas qualquer tempo durante a vida do benefícios de penalidade de pré-pagamento de hipoteca ao credor, fornecendo uma compensação por o interesse perdido, ganhos. E o termo final de um hipoteca que discutiremos é direitos do credor em uma execução hipotecária. A execução hipotecária ocorre quando um mutuário inadimplência no empréstimo hipotecário. Se o empréstimo é um empréstimo sem recurso do credor, não tem qualquer direito sobre os bens do mutuário, exceto pela garantia propriedade. Às vezes, os mutuários voluntariamente devolver a propriedade ao credor em o que é chamado de inadimplência estratégica. Geralmente acontece se o valor a propriedade é menor que o valor pendente, valor devido ao credor. O credor em este caso absorve a perda devido ao déficit. No entanto, se for um empréstimo com recurso, o credor tem uma reclamação contra o mutuário. Para este déficit, compreensivelmente, os mutuários têm maior probabilidade de incumprir empréstimos sem recurso do que empréstimos com recurso. Na Europa, a maioria das hipotecas residenciais são empréstimos com recurso. Nos Estados Unidos, alguns têm empréstimos de recurso enquanto outros são não recursional, dependendo do aplicável leis estaduais. E isso conclui esta lição sobre empréstimos hipotecários residenciais. Isso define o palco para nossa próxima lição sobre residencial, títulos lastreados em hipotecas. Vejo você. Em breve. Fico feliz que você esteja de volta. Residencial. Os títulos lastreados em hipotecas são os mais forma comum de títulos de retorno de ativos RMBS originários dos Estados Unidos. São discutidos em detalhes neste tópico. Esses títulos representam uma grande setor do título de grau de investimento mercado e estão incluídos no
portfólios de muitos Estados Unidos e também de fora dos Estados Unidos investidores aprenderemos os mecanismos de hipotecas repassadas por títulos e como eles são estruturados em obrigações hipotecárias garantidas. Também seremos apresentados a agências não governamentais. RMBS e aprenda como eles são diferentes da agência RMBS. Vamos começam nos Estados Unidos. Títulos apoiados por hipotecas residenciais são divididos em 3 setores: aqueles garantido por uma agência federal como a Associação Nacional de Hipotecas do Governo, comumente conhecida como Ginnie Mae. Ginnie Mae. Os títulos são considerados lastreados pela plena fé e crédito dos Estados Unidos. Governo. Aqueles garantidos por empresas patrocinadas pelo governo como a Hipoteca Nacional Federal, Associação ou Fannie Mae e o Federal Home Loan Mortgage Corporation ou Freddie Mac. Embora não sejam apoiados pelo governo, esses títulos são considerados de altíssimo crédito qualidade. Títulos garantidos por uma entidade federal, agência ou GSA são conhecidas como agência RMBS. O terceiro setor, conhecido como não os RMBS da agência, são emitidos por particulares, entidades. Títulos não agência diferem de uma agência RMBS emitida por GSES em 2 maneiras. Em primeiro lugar, o risco de crédito do agência RMBS é reduzida pela garantia do próprio GSSE, que cobra uma taxa para a emissão de seguro em contraste com a agência não. Os RMBS usam melhorias de crédito para reduzir risco de crédito. Em segundo lugar, para um empréstimo ser incluído no pool de hipotecas apoiado por uma agência RMBS, deve atender a requisitos específicos. Padrões de subscrição. Esses padrões estabelecer o tamanho máximo do empréstimo. A documentação do empréstimo exigia o relação empréstimo/valor máximo e se ou não é necessário seguro se um empréstimo satisfaz todos os padrões de subscrição. É chamado de hipoteca conforme e pode ser securitizado sob uma agência RMBS. Empréstimos de pool que não atendem aos padrões são chamados de não conformes. Hipoteca. Tais hipotecas só podem ser securitizados por empresas privadas para RMBS não agência. Vamos examinar um exemplo hipotético de uma agência RMBS. Tyler Lee e Ashok são dos Estados Unidos proprietários de imóveis cujos credores hipotecários satisfazem a hipoteca conforme critérios. Estas hipotecas são retiradas juntos como garantia para uma hipoteca caminho através. As hipotecas de segurança são consideradas hipotecas securitizadas. As hipotecas securitizadas em o pool pode ser agregado para fornecer estatísticas significativas para potencial investidores. O princípio total de todos os empréstimos, quando somados, são 10 milhões de dólares. O cupom médio ponderado do pool é a média ponderada dos juros taxas de todos os credores hipotecários do pool. O peso é de cada hipoteca saldo principal pendente como proporção do total pendente princípio de todas as hipotecas no piscina. Se inserirmos os números, calcular uma taxa de 10%. Da mesma forma usamos o mesmo método para encontrar a média ponderada maturidade do pool, que é de 15 anos. Com base nesses números, nossa hipoteca aprovada através da segurança tem um princípio total de 10 milhões de dólares. A taxa de cupom recebe é 10% e tem maturidade média de 15 anos. Digamos que o título seja vendido para 2 investidores, Mário e Kim. Mário aplicou um principal de 7 milhões de dólares enquanto Kim colocou os 3 restantes milhões. Então, todo mês Tyler Lee achou que continua a fazer seu trabalho regularmente. Pagamentos programados para seus respectivos hipotecas, uma vez que estão a amortizar totalmente. Empréstimos. Uma parte do pagamento é pagamento de juros e o restante é pagamento principal. O principal vai para reembolsar o principal devido ao investidores da agência RMBS. O montante principal do RMBS é, portanto, reduzido de acordo com o pagamento de juros. Também é aprovado até os investidores. No entanto, nem todos dela é paga aos investidores. Uma parcela disso irá para pagar serviços ou outros taxas, como a taxa de seguro para o garantia de crédito pela GSSE. A taxa real que é aprovada até os investidores é conhecido como taxa de passagem. Por exemplo, se as taxas equivalem a 0,5%, Mário e Kim receberão um passe através da taxa de 9,5%. O que temos aqui são pagamentos que são agendados quando os pagamentos simplesmente acontecem programado todo mês. Esse RMBS se comporta
semelhantemente a um título totalmente amortizável com principal de 10 milhões de dólares e 9,5% mensal cupom. No entanto, isso não é provável. Caso os mutuários tenham a opção de fazendo pré-pagamentos em qualquer tempo, isso faz com que os fluxos de caixa futuros dos investidores imprevisível. Isso é conhecido como risco de pré-pagamento para o investidores. Para levar em conta a probabilidade dos emissores de pré-pagamentos frequentemente estimam uma taxa de pré-pagamento esperada a partir da qual a vida média ponderada ou simples do a segurança pode ser calculada. Ainda assim, é apenas uma previsão e pré-pagamentos reais pode diferir significativamente de expectativas, principalmente devido a mudanças em interesse de mercado taxas. Se as taxas de juros do mercado caírem tanto que os mutuários podem refinanciar agora taxas de juros mais baixas disponíveis atualmente, os pré-pagamentos serão maiores do que previsto. Assim, a segurança terá um vencimento mais curto do que o previsto. Isto é conhecido como risco de contração. Em contraste, quando as taxas de juro de mercado, os pagamentos antecipados serão menores do que previsto porque os proprietários estão relutantes em abrir mão dos benefícios de uma taxa de juros contratual que agora parece baixo. Como resultado, a segurança terá uma maturidade mais longa do que o previsto. Isso é conhecido como extensão. Risco. Antes de prosseguirmos, vamos estudar como as taxas de pré-pagamento são medido em um mês. O principal é reduzido por duas fontes de pagamentos: amortizações principais programadas e a pré-pagamentos. A mortalidade mensal única. A taxa é o pagamento antecipado do mês como uma porcentagem do princípio do fim do mês. Sem pré-pagamentos. O pré-pagamento condicional à taxa é a CPR anualizada do SMM a de 15%. Por exemplo, significa que aproximadamente 15% do saldo devedor da hipoteca em o início do ano está previsto para ser pago antecipadamente até o final do ano. A RCP dos Estados Unidos é medida e descrita em relação a um índice de referência chamado títulos públicos. Referência de pré-pagamento de associação benchmark é expresso como uma série de taxas de pré-pagamento mensais com base em padrões históricos. Presume-se que as taxas de pré-pagamento aumentam 0,2% para os primeiros 30 meses até atingirem o pico. 6%. Taxas de pré-pagamento mais lentas ou mais rápidas são então referido como alguma porcentagem de o parâmetro de referência de pré-pagamento do PSA. Um PSA de 100 significa que se espera que o MGS tem taxas de pré-pagamento que correspondem exatamente ao do benchmark. Lembre-se de que a média ponderada maturidade MGS é a vida útil esperada de um MGS antes de ser pago, isto é assumindo que não há pré-pagamentos feito em tudo quando o pré-pagamento a expectativa está em linha com a referência que é um PSA de 100 O. A vida média tem que ser mais curta que a maturidade média ponderada. Um PSA menor que 100 significa que o MGS espera-se que tenha pagamentos antecipados mais lentos do que o benchmark e, consequentemente, vida média mais longa. Por outro lado, um PSA maior que 100 significa mais rápido esperado pré-pagamentos e uma vida média mais curta. Por exemplo, se os subscritores estimarem que este MGS tem um PSA de 250, as taxas de pré-pagamento deverão começar a 0,5% anualizado no primeiro mês e pico em 15% no 30º mês. Então, voltando ao nosso exemplo, os subscritores determinarão na emissão que o pré-pagamento, a suposição deste RMBGS é PSA 250. No entanto, sabemos que isso provavelmente acontecerá só se concretizam se as taxas de juro de mercado permanecem os mesmos durante todo o período, qual é improvável. Se as taxas de juros do mercado caírem, as taxas de pré-pagamento aumentam e a vida média é mais curta do que o esperado. Isto é conhecido como risco de contração. Se taxas de juros de mercado aumentam, pré-pagamento, as taxas diminuem e a vida média é mais longo do que o esperado. Isso é conhecido como risco de extensão. Uma maneira de lidar o risco de pré-pagamento é realocá-lo de acordo com investidores. Preferência. Por exemplo, Mário está bem com risco de contração, mas risco de extensão é um problema para ele. Que ele está bem com o recebimento de volta do seu princípio mais cedo do que o previsto, mas terá problemas se o retorno integral do principal está atrasado. Por outro lado, Kim tem preferências opostas. Ela terá problemas se o diretor voltou muito cedo, mas não tem problemas se
O principal é devolvido mais tarde que esperava-se que ambos ficassem satisfeitos com o dinheiro. Fluxo da hipoteca passa através da segurança pode ser enraizada em duas parcelas. Tranche que tem um princípio de 7 milhões de dólares. O fluxo de caixa entra nesta tranche. Ir para Mário Tranche B tem um princípio de 3 milhões de dólares. O fluxo de caixa para isso. Ramo vai para Kim enquanto ambas as parcelas receber pagamentos de juros ao mesmo tempo. Taxa de cupom de 9,5% sobre seus títulos em circulação principal o tempo todo. O tratamento de os pagamentos principais diferem nos primeiros períodos da vida dos RNDS. Todos os pagamentos principais, ambos pagamentos programados e pré-pagamentos são pago a parcela A. Isso continua até a parcela principal A está totalmente quitada e aposentado o principal, e os pagamentos fluem então para cobrar B até que seu principal seja pago. Essa redistribuição do fluxo de caixa resulta em títulos chamados obrigações hipotecárias garantidas. Nota que, ao contrário de um passe de hipoteca através da segurança, a garantia não é uma conjunto de hipotecas, mas um passe de hipoteca através da segurança. Na prática, um CMO geralmente garante um conjunto de hipotecas repassadas. Títulos. Um CMO também pode ter vários tranches. Tal estrutura onde as tranches são aposentados sequencialmente é conhecido como estrutura de pagamento sequencial. Esta forma de tranching onde o primeiro a parcela recebe todos os reembolsos principais até o valor principal do tanque, seguido pelas parcelas subsequentes sequencialmente, é conhecido como tempo tranching. Compare isso com o crédito tranching na lição anterior sobre como a securitização funciona. O crédito estrutura de tranching distribui o risco de crédito em diferentes níveis entre estrutura de parcelamento de tempo no. Por outro lado, distribui o risco de pré-pagamento de forma variada entre seus ramos. Vamos praticar com os reais figuras para simplificar nossos cálculos que devemos seguir com nossos exemplo anterior de mais uma passagem. Segurança e 2 sequenciais. Paixês no primeiro mês a hipoteca passagem de segurança recebida. 4.170 dólares em pagamentos antecipados e um cronograma reembolso principal de 24.269 dólares. Os juros também são repassados para o CMOG, dado que o início o saldo principal do encargo é de 7 dólares. Milhões e 3 milhões de dólares no comando B. Desde este é um CMO de pagamento sequencial. Pagamento principal, incluindo pagamentos antecipados, vá para o TRIA primeiro até que esteja totalmente pago. Para cima então o total de 28.445 dólares em pagamento principal vão para TRA e nada para transfer. B. O saldo final é simplesmente o saldo inicial menos principal. Reembolso do mês. O final o saldo é, portanto, de 6,97 milhões de dólares para tranche A e 3 milhões de dólares para a tranche B. Os pagamentos de juros continuam a ser efetuados em o saldo principal inicial para o mês. Agora vamos avançar para o 63º mês. Neste mês os pré-pagamentos valor de 40 dólares e 44 centavos. Amortização principal programada para o mês é 82.199 dólares e os juros recebido desde o início. Saldo principal a cargo para o mês é só 3.594 dólares e 3 milhões de dólares no comando B. Desde a carga ainda não foi aposentada, a prioridade ainda é pagar o principal. Saldo para TRA. No entanto, o principal equilíbrio é apenas 3.594 dólares. Então esse valor é reembolsado e transa é aposentado depois disso. Mês o principal restante. Reembolso agora vá para a próxima agência que é TRB. Isso funciona como cifrão 119,9. O saldo principal final é portanto 2 dólares e 88 centavos. 88 milhões e o interesse recebido a partir do próximo mês em todos. O diretor deve ir para a filial B. Deve-se notar que o pré-pagamento riscos ainda existem com esta estrutura, mas eles foram redistribuídos em certa medida entre os dois ramos. A tranche é denominada ramo curto à medida que amadurece primeiro.
Oferece aos investidores relativamente mais proteção contra risco de extensão, mas maior exposição ao risco de contração. Tanque B denominado trincheira longa fornece relativamente mais proteção contra risco de contração, mas maior exposição a risco de extensão. E cimário preferir tem proteção contra extensão e risco de contração ao mesmo tempo. Em tal caso planejado. Classe de amortização CMO pode ser mais apropriado para Mário. Sob tal estrutura a distinção está entre as parcelas do pacote e o suporte. Tranches reduzindo o risco de pré-pagamento das parcelas do pacote é alcançado por aumentando o risco de pré-pagamento do ramos de apoio do CMO. É assim que os pagamentos são estruturados para atingir este objetivo. O objetivo, lembre-se de que o PSA é medida da taxa de pré-pagamento em relação ao benchmark. Quanto maior o PSA, maior a taxa de pré-pagamento. Digamos que, para exemplo, que inicialmente o PSA deste espera-se que o CMO seja 250. Com base nessa expectativa, os subscritores podem prescrever um programa valor do pré-pagamento mensal que fluirá tanto para o pacote quanto para a parcela de suporte. Vida média estimada para cada tranche. Se as taxas de pré-pagamento permanecerem como esperado de acordo com PSA 250, a vida média estimada será alcançada. No entanto, como aprendemos, as mudanças em a taxa de juros pode aumentar ou diminuir o PSA se os reembolsos forem mais rápidos do que o esperado. O ramo de suporte recebe os reembolsos em X aqueles esperado para a vala de carga. Como tal, os pré-pagamentos para a vala de carga permanecem no horário agendado. A vida média estimada não deve mudança, mas a vala de apoio verá sua vida útil estimada reduzida. Por outro lado, se os reembolsos do ato forem mais lento do que o esperado, os reembolsos para a parcela de apoio é reduzida, então pagamentos de pacotes programados podem ser feitos. Novamente, a vida média estimada para a vala de embalagem não deve mudar, mas a vala de suporte verá sua estimativa. A vida aumentou, porém há limites até onde a vala de suporte pode absorver antes do impacto o desvio é repassado para o bando trincheira. Por exemplo, esta em particular. O ramo de suporte pode ser capaz de lhe dar pré-pagamentos mais rápidos até um limite de PSA 350. Taxas de pré-pagamento mais rápidas que isso pode causar. A vida útil estimada também cairá. Pagamentos de preparação mais lentos de até um limite de 150 podem ser totalmente absorvidos pelo suporte. Taxas de pré-pagamento da agência mais lentas do que isso pode causar a vida útil estimada da embalagem. Parcela a subir este limite de 150 a 350. PSA é conhecido como colar inicial se a taxa de pré-pagamento está fora destes limites tais que os pagamentos a um pacote tranche são mais cedo ou mais tarde do que prometeu. Que a vala do bando é referida como um quebrado pacote. O tamanho do suporte em referência ao tamanho da vala de compactação afetará a largura do inicial colarinho. Quanto maior o ramo de suporte, menor a probabilidade de que o dinheiro. Os fluxos para as parcelas do pacote serão diferentes de sua programação. Pagamentos. Vamos concluir esta lição. Rápido. Discussão sobre não agência. RMBS nos Estados Unidos. Tais empréstimos não agência. Os títulos são emitidos por entidades diferentes do que Ginnie Mae, Fannie Mae ou Freddie Mac. Eles não são garantidos pelo governo. Portanto, o risco de crédito é um fator importante consideração. A qualidade de crédito de um MDS não agência depende da qualidade do crédito do mutuários, bem como as características dos empréstimos, como seus índices LTV para ser grau de investimento. A maioria não agência. Os RIGs incluem algum tipo de crédito. Os aprimoramentos de crédito desempenham um papel importante na obtenção de resultados favoráveis. Classificações de crédito que não fazem parte de agências RMS mais comercializável para investidores. O nível de melhoria do crédito é geralmente determinado em relação a um crédito específico. Classificação desejada pelo emissor para um segurança. Um crédito muito comum. Técnica de aprimoramento para não agência. Títulos são crédito tranching. Como aprendemos anteriormente, a parcela de crédito redistribui o crédito risco tal que o subordinado. As tranches suportam a maior parte do crédito risco de crédito parcelado para não agências. O RIB funciona com base no princípio da mudança. Mecanismo de mudança de interesse. Se pré-pagamentos ou perdas de crédito diminuem o reforço do crédito do idoso,
Títulos. A mudança de interesse. Mecanismos. Suspende os pagamentos aos subordinados títulos por um período de tempo até a qualidade do crédito do idoso. Títulos. Muitos RMBS não agências também foram restaurados. Incluir outras melhorias de crédito, como sobre colateralização e reserva. Contas. Consulte novamente a lição sobre legal, regulatório e tributário. Considerações sobre como esses créditos melhorias funcionam. E isso conclui esta lição sobre títulos lastreados em hipotecas residenciais. Na nossa próxima lição voltaremos nosso foco para títulos lastreados por um conjunto de hipotecas comerciais. Até breve. Vamos passar para a hipoteca comercial. Títulos de volta. Existem vários de diferenças significativas entre hipoteca comercial e residencial de volta. Títulos e nós os temos nesta lição. Vamos começar. Os títulos hipotecários comerciais são apoiados por renda real produtora. Propriedade. Eles geralmente estão na forma de família multifamiliar. Apartamentos, armazéns, centros comerciais, escritório, edifícios, instalações de saúde para idosos, habitação e hotéis como residencial. MGS. Várias hipotecas comerciais são reunidos e securitizados como MGS comerciais a serem vendidos a investidores. Os investidores do CMBS atuam como credores. Neste caso, uma diferença importante entre MGS residenciais e comerciais é que os mutuários que pagam as obrigações hipotecárias são dos investidores das propriedades subjacentes em que se baseiam sobre os inquilinos e clientes para fornecer o fluxo de caixa para pagar a hipoteca. As hipotecas do empréstimo CMBS são estruturadas como empréstimos sem recursos. Isso significa que se há um padrão que os credores não têm reivindicação sobre os ativos do mutuário que não sejam a própria propriedade colateral. Se o valor de liquidação do imóvel é insuficiente para cobrir o saldo devedor empréstimo, os credores suportam a perda do déficit. Compare isso com hipotecas residenciais, onde alguns deles são empréstimos com recurso. Se um proprietário inadimplente, o credor tem reivindicação sobre seus ativos se o valor recuperado da propriedade é insuficiente para cobrir o saldo devedor empréstimo. Por estas razões, a análise de a CMBS Securities concentra-se no crédito risco do imóvel e não do crédito risco do mutuário. Existem duas proporções principais para avaliar a risco de crédito de um imóvel comercial. A primeira é a cobertura da dívida em relação ao serviço. Proporção ou DIRCC é uma cobertura básica de fluxo de caixa. Proporção do montante do fluxo de caixa de a propriedade disponível para fazer dívida. Pagamentos de serviços conhecidos como líquidos. Lucro operacional comparado ao custo do serviço da dívida exigido. O lucro operacional líquido é definido como a renda do aluguel reduzida em dinheiro operacional. Despesas. Uma taxa de DIRCC que exceda 1,0 indica que os fluxos de caixa da propriedade são suficientes para cobrir a serviço da dívida, mantendo a propriedade em seu estado inicial de conservação. Isto é desejável e crucial para obter uma boa classificação de crédito. Quanto maior o DIRCC proporção, quanto maior a probabilidade de um mutuário será capaz de cumprir com o serviço da dívida. Requisitos. Por outro lado, se a relação DIRCC está abaixo de 1,0, os fluxos de caixa do propriedade são insuficientes para cobrir a serviço da dívida. A qualidade do crédito pode sofrer como resultado. O ponto a ser observado aqui: uma relação DIRCC mais alta é melhor da perspectiva do credor. A outra relação é o empréstimo em relação ao valor. Proporção. Esta proporção compara a propriedade valor atual da hipoteca para o seu valor atual mercado justo ou avaliação valor. Quanto menor for esta relação, maior será a proteção que o credor hipotecário tem em fazendo o empréstimo. O índice LTV reflete o montante da garantia disponível acima o valor do empréstimo para fornecer uma almofada para o credor. E o ponto a ser observado aqui é: uma relação LTV mais baixa é melhor do que perspectiva do credor. Então, digamos que uma agência de classificação calculou os índices DIRCC e LTV do este CMBS específico e determina que os níveis não atendem aos critérios
Para uma classificação desejada para superar isso, o emissor pode estruturar os CMBGS com subordinados tranches de modo que as tranches seniors pode atingir a classificação desejada. Abaixo esta estrutura perdas por inadimplência são primeiramente absorvido pelos subordinados parcela com o menor valor. Prioridade. Às vezes, este mais júnior a parcela não é classificada e é referida como o patrimônio líquido residual ou primeira parcela de perda. Existem duas características que são específicas para estruturas CMPS: proteção de chamadas e maturidade do balão. Provisão. A proteção de chamada é equivalente à proteção de pré-pagamento para um MGS. Ele protege os credores de risco de pré-pagamento ao impor restrições sobre o retorno antecipado do principal através pré-pagamentos. CNGS fornecem proteção central de duas maneiras. Proteção de chamadas em nível estrutural fornecido pela estrutura e empréstimo do CMPS. Proteção de chamada de nível fornecida pelo termos do indivíduo. A proteção estrutural de chamadas de hipotecas é alcançado quando os CNGS são estruturados para ter transações de pagamento sequenciais por crédito. Classificação. A estrutura garante que as parcelas de maior prioridade são pagas primeiro e se aposentou antes de pagar o ramos de menor prioridade. Também perdas de o default atingiu os ramos mais juniores primeiro antes de seguirem para níveis mais altos. Classificado. Agências no nível de empréstimo. 4 mecanismos oferecem aos investidores chamada proteção. Um bloqueio de pré-pagamento é um acordo contratual que proíbe qualquer pagamentos antecipados do mutuário durante um período especificado de pontos de penalidade de pré-pagamento. São uma taxa de penalidade expressa em pontos que podem ser cobrado dos mutuários que optarem por pré-pagamento. Cada ponto é 1% do principal valor pré-pago. Uma taxa de manutenção de rendimento, também chamada de a taxa de McEwley, é uma penalidade paga pelo mutuário para compensar o valor de juros perdidos pelo credor como resultado do pré-pagamento. Ele foi projetado para fazer o credor indiferente quanto ao momento de pré-pagamentos e defecções realizadas utilizando o princípio pré-pago para comprar uma carteira de títulos do governo. Títulos que sejam suficientes para replicar os pagamentos de perdas devidos ao pré-pagamento dada a alta qualidade do crédito de títulos do governo. Amortizam empréstimos. Aumentar a qualidade de crédito de um CNGS. Empréstimo piscina. Além de proteção de chamada. O outro característica única dos MGS comerciais é a provisão de vencimento do balão diferente. Hipotecas residenciais, que são principalmente empréstimos com amortização total, onde o principal é totalmente reembolsado até o final de um empréstimo de muitos imóveis comerciais. As hipotecas são normalmente amortizadas ao longo de um período maior que o prazo do empréstimo. Para exemplo de pagamentos para um período de 6 anos, hipoteca comercial pode ser determinada com base em um cronograma de amortização de 10 anos. No final do prazo do empréstimo, o empréstimo ainda terá o principal pendente que precisa ser pago. Este valor é chamado de pagamento de balão. O risco de um mutuário não consegue fazer o balão. O pagamento é conhecido como risco de balão. Quando isso acontece, o mutuário está inadimplente. Um mutuário entra em incumprimento se não for capaz de refinanciar o empréstimo ou não pode vender a propriedade para gerar fundos suficientes para pagar o principal pendente. Equilíbrio. Nessas situações, o credor pode ser forçado a estender o prazo do empréstimo durante um período de treino, porque a vida de um empréstimo é estendido pelo credor durante o período de treino. Risco de balão é um tipo de risco de extensão para comercial MGS, e isso conclui esta lição sobre MGS comerciais. Até agora temos estado discutindo títulos lastreados em ativos relacionado com hipotecas. Passaremos a títulos não lastreados em hipotecas nos próximos lição. Bem-vindo de volta e vamos prosseguir para títulos lastreados em ativos não hipotecários. Assim, até agora estamos olhando para AGS que são apoiados por hipotecas. Além dos MGS existem são AGS que são apoiados por vários tipos de ativos financeiros, incluindo pequenos contas a receber de empréstimos comerciais, empréstimos para automóveis e cartão de crédito. Contas a receber. Cada um desses tipos, suas estruturas variam até certo ponto. Como bem, uma maneira de distinguir é
Segmentá-los em amortização e empréstimos não amortizáveis como abordamos anteriormente. Os pagamentos regulares obrigatórios para amortizar empréstimos incluem ambos juros e amortização programada do principal, em contraste com os pagamentos regulares obrigatórios. Para empréstimos não amortizáveis é o juro somente, o reembolso do principal é apenas exigido no final do empréstimo. Esta diferença no reembolso principal requisitos tem influência significativa na estrutura do AGS. Nós iremos ilustrar isso com empréstimos para automóveis e contas a receber de cartão de crédito. Vamos começar com empréstimos para automóveis. Os AGS do Autoloan são apoiados por empréstimos para automóveis como hipoteca de volta títulos. Esses empréstimos são sacados e securitizados para formar os AGS, que são vendido aos investidores. O fluxo de caixa componentes de títulos de garantia de empréstimos automotivos incluir pagamentos principais programados, pagamentos de juros e pré-pagamentos. Os empréstimos para automóveis são totalmente reembolsados se os carros são vendidos ou negociados em pré-pagamentos também ocorrer se o carro for roubado ou destruído e o empréstimo é pago pelo seguro. Rendimentos: se um mutuário não pagar pagamentos, o carro pode ser retomado e vendidos e os lucros são contabilizados como pré-pagamento, ou pode ser simplesmente o escolha do mutuário de pagar antecipadamente para reduzir pagamentos de juros futuros. A maioria dos AGS de empréstimos automotivos incorpora algum tipo de reforço de crédito para torná-los mais atraente para investidores institucionais. Muitos têm um subordinado sênior estrutura com uma tranche júnior que absorve o risco de crédito. Primeiro, além de tal estrutura, a sobrecolateralização também é comum. Forma de reforço de crédito para empréstimo automotivo AGS. Por exemplo, se um total de $10 milhões de AGS serão emitidos, lá poderia valer um total de $11 milhões em empréstimos para dar aos investidores adicionais buffer se alguns dos mutuários padrão. Além disso, sobrecolateralização. Outro crédito método de aprimoramento é criar um conta-reserva. Por exemplo, se o interesse agregado para a piscina é de 10%, o AGS pode ter preço em 9% de juros com saldo de 1%, conhecido como o spread, indo para um spread excedente. Conta. O valor desta conta pode ser o primeiro a ser atraído quando perdas ocorrem, dando aos investidores adicionais proteção contra crédito risco. Vamos passar para um exemplo de títulos de empréstimo não amortizáveis. Títulos lastreados em recebíveis de cartão de crédito são AGS apoiados por pulas de cartões de crédito. Dívida com bancos varejistas, viagens e empresas de entretenimento e outras empresas de crédito emissores de cartões recebíveis de cartão de crédito. Dessas instituições são utilizadas como garantia para a emissão de crédito. AGS de recebíveis de cartão para investidores para um conjunto de contas a receber de cartão de crédito. Os fluxos de caixa consistem em finanças, taxas cobradas e principal. Reembolsos. Encargos financeiros cobrados representam os juros periódicos. O mutuário do cartão de crédito é cobrado no saldo devedor após o período de carência. A taxa de juros pode ser fixa ou a taxa flutuante pode ser limitada. É isso. Pode ter um limite superior porque alguns dos países têm leis de taxas de utilização que impor um teto às taxas de juros. As taxas incluem taxas de pagamento atrasado ou quaisquer taxas de adesão anuais. Como observamos, dívida anterior de cartão de crédito é não amortizante, significa que não há pré-pagamento programado de principal. Como tal, cartão de crédito AGS é estruturado de forma que o principal, o valor, é mantido por um período conhecido como período de bloqueio. Durante neste período, apenas os encargos financeiros e as taxas são repassadas aos proprietários de AGS. Se qualquer um dos mutuários faz um principal reembolso durante este período, o dinheiro é usado para comprar cartão de crédito adicional. Contas a receber. Isso mantém o valor geral do principal relativamente constante durante o bloqueio. Período. Após o período de bloqueio, que pode durar de 18 meses a 10 anos. Depois que o AGS foi criado principal, os pagamentos são repassados para a segurança detentores. Isso deve continuar até todo o principal pendente foi reembolsado, após o qual o AGS é aposentado. Algumas provisões em cartão de crédito AGS a receber exigem antecipação. Amortização do principal. Se eventos específicos ocorrem, tais disposições são chamados de amortização antecipada ou provisões de amortização rápida e são incluído para salvaguardar a qualidade do crédito do AGS. A única maneira do principal. Os fluxos de caixa podem ser alterados por acionamento da amortização antecipada. Disposição. E isso conclui este breve aula sobre AGS não hipotecários, onde nós
Estudou em particular a AGS de empréstimos para automóveis e cartão de crédito AGS em nossa próxima lição. Conclua este tópico com uma discussão sobre obrigações de dívida colateral. Veja você. De novo. Vamos passar para a nossa última lição sobre isso, tópico sobre títulos lastreados em ativos. Dívida colateral, obrigações. Até agora sabemos que o AGS são títulos estruturados lastreados por um conjunto de ativos financeiros, como hipotecas, empréstimos para automóveis ou cartão de crédito. Empréstimos quando retiramos uma série de AGS juntos como garantia. Esses títulos são conhecidas como obrigações de dívida colateral. Ou CDUs, para ser mais específico, quando o pool é composto por financiamento estruturado. Títulos são conhecidos como estruturados. CDOs de finanças estruturadas. Um CDO de finanças estruturadas pode até mesmo servir de garantia para uma série de CDOs, fazendo uma cadeia de CDOs que garantir algum outro CDOs possível. Em geral, um CDO é usado para garantir um conjunto de qualquer tipo de dívida. Obrigação quando o pool é composto por títulos corporativos e de mercados emergentes. Eles são conhecidos como títulos colaterais. Obrigações CDOs lastreadas por alavancagem. Empréstimos bancários são empréstimos garantidos. Obrigações e CDOs apoiados por carteira de swaps de inadimplência de crédito para outros títulos estruturados são CDOs sintético. Os swaps de incumprimento de crédito são derivados cujo valor é inversamente proporcional à qualidade de crédito dos seus ativos subjacentes. Títulos. Consulte o curso sobre derivativos para revisar se necessário criar um CDO, um veículo para fins especiais. Devem ser criados de forma que os ativos à falência está distante de sua proprietários originais. Os fundos para comprar os ativos colaterais para um CDO são obtidos com a emissão de dívida. Obrigações que os CDOs geralmente emitem. 3 classes de títulos. Títulos seniors, que têm as classificações de crédito mais altas. Mezzanine. Títulos com ratings inferiores ao sênior. Obrigações e obrigações subordinadas, que são às vezes chamado de patrimônio líquido ou residual. Tranche é chamado de tranche de capital próprio, como tem características mais semelhantes àqueles de investimentos em ações do que em títulos. Investimentos. Uma estrutura típica de CDO é emitir uma tranche sênior de taxa flutuante, que é 70 para 80% da emissão total, e uma menor parcela mezanino, que paga uma taxa fixa de interesse. Assim, por exemplo, o valor dos títulos seniors pode ser de 70 milhões de dólares e a taxa de cupê flutuante é com base na taxa Libor e mais 80 base ponto. As ligações mezanino podem ser 20 milhões em par e pagar uma taxa fixa de coupons de 5,8%. A parcela de capital pode ter 10 milhões de dólares em princípio, ao contrário do AGS, onde o principal fonte de retorno para os investidores é os pagamentos de juros do pool de garantias. Os retornos para um CDO podem vir de fontes mais variadas. Os CDOs têm um gestor de garantias que executa negociações nos títulos do pool de garantias para obter uma taxa de retorno superior a custo agregado das classes de títulos. Para exemplo, se o custo agregado do obrigações de títulos são 4,7% e o retorno do CDO para o período é 6,2%, dos 4,7% vão para pagar o título. Obrigações para com o mar e o mezanino. Detentores de títulos, e o excesso de 1,5% vai para os detentores de ações e o CEL gerente. Se os gestores do CDO assumirem 0,7%, o saldo de 0,8%, 8% vai para conta de exercício para a parcela de capital próprio. Observe que esses 0,8% são baseados no valor nominal total do CDO. Portanto, o retorno para os detentores de tranches é na verdade 8%, como a parcela de capital próprio é apenas 1/10 de o par total. Valor. Esta é a chave para saber se ou não um CDO é viável. Se uma estrutura puder ser criado que oferece um retorno competitivo para a parcela de capital e ganha o gerente taxas suficientes, o CDO é viável e as instituições criam CDOs para servir o mercado. E concluímos este tópico em títulos lastreados em ativos. Nosso próximo tópico é risco e retorno de renda fixa. Vejo você em o próximo tópico.
Lição: bem-vindo de volta e vamos prosseguir para títulos lastreados em ativos não hipotecários assim. Até agora estamos olhando para ABS que são apoiados por hipotecas além dos MBS existem. São ABS que são apoiados por vários tipos de ativos financeiros, incluindo pequenos contas a receber de empréstimos comerciais, empréstimos para automóveis e cartão de crédito. Contas a receber. Cada um desses tipos de ABS tem características de risco diferentes e suas estruturas variam até certo ponto. Como bem, uma maneira de distinguir é segmentá-los em amortização e empréstimos não amortizáveis, como abordamos anteriormente. Os pagamentos regulares obrigatórios para amortizar empréstimos incluem ambos juros e amortização programada do principal, em contraste com os pagamentos regulares obrigatórios. Para empréstimos não amortizáveis é o juro somente, o reembolso do principal é apenas exigido no final do empréstimo. Esta diferença no reembolso principal requisitos tem influência significativa na estrutura do ABS. Nós iremos ilustrar isso com empréstimos para automóveis e contas a receber de cartão de crédito. Vamos começar com empréstimos para automóveis. Os ABS do Autoloan são apoiados por empréstimos para automóveis como hipoteca de volta. Títulos: esses empréstimos são sacados e securitizados para formar os ABS que são vendido aos investidores. O fluxo de caixa: componentes de títulos de garantia de empréstimos automotivos. Incluir pagamentos principais programados, pagamentos de juros e pré-pagamentos. Os empréstimos para automóveis são totalmente reembolsados se os carros são vendidos ou negociados em pré-pagamentos. Também ocorrer se o carro for roubado ou destruído e o empréstimo é pago pelo seguro. Rendimentos: se um mutuário não pagar pagamentos, o carro pode ser retomado e vendidos e os lucros são contabilizados como pré-pagamento, ou pode ser simplesmente o escolha do mutuário de pagar antecipadamente para reduzir pagamentos de juros futuros. A maioria dos ABS de empréstimos automotivos incorpora algum tipo de reforço de crédito para torná-los mais atraente para investidores institucionais. Muitos têm um subordinado sênior. Estrutura com uma tranche júnior que absorve o risco de crédito. Primeiro, além de tal estrutura, a sobrecolateralização também é comum. Forma de reforço de crédito para empréstimo automotivo ABS. Por exemplo, se um total de $10 milhões de ABS serão emitidos, lá poderia valer um total de $11 milhões em empréstimos para dar aos investidores adicionais buffer se alguns dos mutuários padrão. Além disso, sobrecolateralização. Outro crédito método de aprimoramento é criar um conta reserva. Por exemplo, se o interesse agregado para a piscina é de 10%, o ABS pode ter preço em 9% de juros com saldo de 1%, conhecido como o spread, indo para um spread excedente. Conta: o valor desta conta pode ser o primeiro a ser atraído quando perdas ocorrem, dando aos investidores adicionais proteção contra crédito risco. Vamos passar para um exemplo de títulos de empréstimo não amortizáveis. Títulos lastreados em recebíveis de cartão de crédito são ABS apoiados por pools de cartões de crédito. Dívida com bancos varejistas, viagens e empresas de entretenimento e outras empresas de crédito emissores de cartão. Os recebíveis de cartão de crédito dessas instituições são utilizadas como garantia para a emissão de crédito. ABS de recebíveis de cartão para investidores para um conjunto de contas a receber de cartão de crédito. Os fluxos de caixa consistem em finanças, taxas cobradas e principal. Reembolsos: encargos financeiros cobrados representam os juros periódicos. O mutuário do cartão de crédito é cobrado no saldo devedor após o período de carência. A taxa de juros pode ser fixa ou a taxa flutuante pode ser limitada. É isso. Pode ter um limite superior porque alguns dos países têm leis de taxas de utilização que impor um teto às taxas de juros. As taxas incluem taxas de pagamento atrasado ou quaisquer taxas de adesão anuais. Como observamos, dívida anterior de cartão de crédito é não amortizante, significa que não há pré-pagamento programado de principal. Como tal, cartão de crédito ABS é estruturado de forma que o principal, o valor, é mantido por um período conhecido como período de bloqueio. Durante neste período, apenas os encargos financeiros e as taxas são repassadas aos proprietários de ABS. Se qualquer um dos mutuários faz um principal reembolso durante este período, o dinheiro é usado para comprar cartão de crédito adicional. Contas a receber: isso mantém o valor geral do principal relativamente constante durante o bloqueio. Período: após o período de bloqueio, que pode durar de 18 meses a 10 anos. Depois que o ABS foi criado principal, os pagamentos são repassados para a segurança detentores. Isso deve continuar até todo o principal pendente foi reembolsado, após o qual o ABS é
Aposentado, algumas provisões em cartão de crédito ABS a receber exigem antecipação. Amortização do principal se eventos específicos ocorrem. 3 disposições são chamados de amortização antecipada ou provisões de amortização rápida e são incluído para salvaguardar a qualidade do crédito do ABS a única maneira do principal. Os fluxos de caixa podem ser alterados por acionamento da amortização antecipada. Disposição. E isso conclui este breve aula sobre ABS não hipotecários, onde nós estudou em particular ABS de empréstimos para automóveis e cartão de crédito ABS. Em nossa próxima lição, conclua este tópico com uma discussão sobre obrigações de dívida colateral. Veja você. De novo. Vamos passar para a nossa última lição sobre isso, tópico sobre títulos lastreados em ativos. Dívida colateral, obrigações. Até agora sabemos que o ABS são títulos estruturados lastreados por um conjunto de ativos financeiros, como hipotecas, empréstimos para automóveis ou cartão de crédito. Empréstimos. Quando retiramos uma série de ABS juntos como garantia, esses títulos são conhecidas como obrigações de dívida colateral. Ou CDUs, para ser mais específico. Quando o pool é composto por financiamento estruturado, títulos são conhecidos como estruturados. CDOs de finanças estruturadas. Um CDO de finanças estruturadas pode até mesmo servir de garantia para uma série de CDOs, fazendo uma cadeia de CDOs que garantir algum outro CDOs possível. Em geral, um CDO é usado para garantir um conjunto de qualquer tipo de dívida. Obrigação. Quando o pool é composto por títulos corporativos e de mercados emergentes, eles são conhecidos como títulos colaterais. Obrigações CDOs lastreadas por alavancagem. Empréstimos bancários são empréstimos garantidos. Obrigações e CDOs apoiados por carteira de swaps de inadimplência de crédito para outros títulos estruturados são CDOs sintético. Os swaps de incumprimento de crédito são derivados cujo valor é inversamente proporcional à qualidade de crédito dos seus ativos subjacentes. Títulos. Consulte o curso sobre derivativos para revisar se necessário criar um CDO, um veículo para fins especiais. Devem ser criados de forma que os ativos à falência está distante de sua proprietários originais. Os fundos para comprar os ativos colaterais para um CDO são obtidos com a emissão de dívida. Obrigações que os CDOs geralmente emitem. 3 classes de títulos. Títulos senior, que têm as classificações de crédito mais altas. Mezzanine. Títulos com ratings inferiores ao sênior. Obrigações e obrigações subordinadas, que são às vezes chamado de patrimônio líquido ou residual. Tranche é chamado de tranche de capital próprio, como tem características mais semelhantes àqueles de investimentos em ações do que em títulos. Investimentos. Uma estrutura típica de CDO é emitir uma tranche sênior de taxa flutuante, que é 70 para 80% da emissão total, e uma menor parcela mezanino, que paga uma taxa fixa de interesse. Assim, por exemplo, o valor dos títulos seniors pode ser de 70 milhões de dólares e a taxa de cupê flutuante é com base na taxa LIBOR mais 80 base ponto. As ligações mezanino podem ser 20 milhões em par e pagar uma taxa fixa de coupons de 5,8%. A parcela de capital pode ter 10 milhões de dólares em princípio, ao contrário do ABS, onde o principal fonte de retorno para os investidores é os pagamentos de juros do pool de garantias. Os retornos para um CDO podem vir de fontes mais variadas. Os CDOs têm um gestor de garantias que executa negociações nos títulos do pool de garantias para obter uma taxa de retorno superior a custo agregado das classes de títulos. Para exemplo, se o custo agregado do obrigações de títulos são 4,7% e o retorno do CDO para o período é 6,2%, dos 4,7% vão para pagar o título. Obrigações para com o mar e o mezanino detentores de títulos, e o excesso de 1,5% vai para os detentores de ações e o CEL gerente. Se os gestores do CDO assumirem 0,7%, o saldo de 0,8%, 8% vai para conta de exercício para a parcela de capital próprio. Observe que esses 0,8% são baseados no valor nominal total do CDO, portanto, o retorno para os detentores de tranches é na verdade 8%, como a parcela de capital próprio é apenas 1/10 de o par total. Valor. Esta é a chave para saber se ou não um CDO é viável. Se uma estrutura puder ser criado que oferece um retorno competitivo para a parcela de capital e ganha o
Gerente taxas suficientes. O CDO é viáveis e as instituições criam CDOs para servir o mercado. E concluímos este tópico em títulos lastreados em ativos. Nosso próximo tópico é risco e retorno de renda fixa. Vejo você em o próximo tópico. Bem-vindos de volta, pois resumiremos o características de ativos lastreados. Títulos e fazer comparações com títulos cobertos. Vamos pular. Para resumir, um título lastreado em ativos é estruturado de forma que os fluxos de caixa de um ativo ou conjunto específico de os ativos são especificamente reservados para pagamentos aos investidores. Uma empresa consegue isso vendendo esses ativos para uma falência remotamente conhecida como veículo de uso especial, de modo que os ativos não estarão mais em seu saldo folha se a empresa de origem for falidos. Os ativos no SPV são protegidos da empresa de origem. Credores. No entanto, o relacionamento funciona nos dois sentidos. Se o ativo subjacente à AGS falhou no formulário, os detentores do IS não têm recurso da origem firme em alguns países europeus e asiáticos. Países que as empresas financeiras emitem obrigações garantidas são semelhantes aos AGS. Mas os ativos subjacentes, conhecidos como o pool de cobertura, permanecem no balanço da empresa originária. Isso significa que nenhum SPV é criado como AGS. O dinheiro flui indiretamente para o título coberto detentores. Da mesma forma, o pool de cobertura é falência remota. A legislação especial protege os ativos da empresa credores, mesmo que o ativo esteja em o balanço da empresa. No entanto, em contraste com um SPV, os títulos garantidos também fornecer proteção aos detentores de seus títulos. Se os ativos no pool de cobertura não forem executar, a empresa originadora deve substituir ou aumentar ativos não rentáveis, de modo que sempre preveja obrigações do coberto vínculo. Esta característica pode ser considerada uma reforço de crédito para o título, que geralmente reduz o rendimento do ligação, e ao contrário do AGS, que geralmente são estruturado com parcelas de crédito para fornecer diferentes riscos e retornos. Características dos títulos garantidos são geralmente estruturado como ligações queimadas podem ter diferentes disposições no caso de suas emitir inadimplências. Uma bala dura coberta. O título está em default se o emissor falhar para fazer um pagamento agendado de bala. A obrigação coberta pode adiar o originalmente vencimento programado em até um ano. Um título coberto de passagem condicional converte-se em um título de passagem no data de vencimento se houver algum pagamento restante devido. E essa é nossa rápida introdução a títulos garantidos.